Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Roberto, tenho 38 anos e sou bombeiro militar há 14. Trabalho no 2º GBM, aqui no Rio. Já entrei em prédio em chamas, já tirei gente carbonizada, já vi coisas que preferia esquecer. Mas nada do que vivi se compara com o que aconteceu na madrugada de 12 de março de 2024, no Engenho Novo. Recebemos o chamado por volta das 3h17. Incêndio residencial. A vizinha disse que tinha uma senhora idosa morando sozinha na casa e que ela não atendia o interfone. Quando chegamos, a casa já estava tomada. Fumaça preta saindo pelas janelas do 2º andar. O fogo tinha um cheiro estranho, não era só madeira e plástico. Tinha cheiro de vela derretida, incenso velho e alguma coisa doce, quase podre. Eu e o sargento Almeida fomos os primeiros a entrar. Máscara no rosto, ar na costa, mangueira na mão. O térreo estava limpo, mas o calor descia do andar de cima como se tivesse uma fornalha lá. Subimos a escada de madeira que rangia mesmo com o barulho do incêndio. Foi quando chegamos no corredor do 2º andar que tudo mudou. O fogo estava estranho. As chamas lambiam as paredes, mas não consumiam tudo. Em alguns pontos parecia que o fogo hesitava. A gente sente quando um fogo tá com fome. Aquele não estava. Parecia que estava procurando alguma coisa. Almeida apontou a lanterna para o final do corredor. Tem alguém ali, porra. No quarto dos fundos, a porta estava entreaberta. Vi uma silhueta pequena, de camisola branca, parada no meio do quarto. Uma menina. Não podia ter mais de 9, 10 anos. Ela olhava pra gente, calma, como se a casa não estivesse pegando fogo ao redor dela. Eu gritei. Ei! Vem pra cá! Agora! Ela não se mexeu. Só inclinou a cabeça, como quem não entende a pressa. Entrei no quarto primeiro. O calor ali era diferente. Menos intenso. Quase suportável. Olhei para o chão. Não tinha fumaça acumulada. As cortinas estavam queimando nas pontas, mas o centro do quarto parecia protegido por alguma coisa invisível. A menina me olhou direto nos olhos. Tinha um rosto muito pálido, olhos escuros demais. Ela falou, e a voz saiu clara, mesmo com o barulho do fogo e da máscara. Ele não quer que eu saia. Senti um arrepio que desceu até os calcanhares. Conheço voz de criança assustada. Aquela não estava assustada. Estava resignada. Quem não quer? Perguntei, já me aproximando. O homem do fogo. Ele fica bravo quando eu tento ir embora. Almeida entrou atrás de mim. Roberto, não tem ninguém aí. Tá falando sozinho? Eu virei para ele. Juro por Deus que a menina estava entre nós dois. Ele não viu. Não ouviu. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. Mas a cama velha de ferro no canto do quarto estava intacta. Nem chamuscada. No meio dela, um terço antigo e uma foto emoldurada de uma menina. A mesma menina. Na foto ela sorria, com 2 tranças. Na parte de trás da moldura, escrito à mão, Laura, 1998. O fogo começou a avançar de verdade agora, como se tivesse perdido a paciência. O teto estalava. Corremos para fora do quarto. Enquanto descíamos a escada, eu ouvi a voz dela de novo, bem atrás da minha orelha, sussurrando dentro do capacete. Obrigada por ter vindo. Ninguém mais veio. Saímos da casa segundos antes do desabamento parcial do 2º andar. No dia seguinte, fizemos a investigação junto com o pessoal do IC. Descobrimos que a casa pertencia a uma senhora de 82 anos chamada Dona Marta. Ela tinha morrido de infarto 3 dias antes do incêndio. A neta dela, Laura, tinha falecido em 1999, aos 9 anos, num incêndio na mesma casa. O laudo da época disse que a menina tinha ficado presa no quarto dos fundos.
Eles nunca conseguiram explicar por que o corpo da menina foi encontrado na cama, praticamente intacto, enquanto o resto do quarto tinha virado cinza. Eu também não explico. Só sei que, desde aquela noite, quando eu tô de serviço e o rádio fica mudo por alguns segundos, às vezes eu escuto uma voz de criança bem baixinho dizendo: "Tá tudo bem, tio. Pode voltar pra casa agora." E eu sinto um cheiro leve de vela derretida dentro da viatura. Nunca contei isso pro quartel. Alguns segredos a gente carrega sozinho. Mas toda vez que passo em frente àquela casa reconstruída, eu olho para a janela do segundo andar. E às vezes, eu juro que vejo uma silhueta pequena acenando devagar, como quem agradece. O rádio chiou às 2h17 da manhã. Possível incêndio estrutural. Casa isolada na Serra da Cantareira. Uma vítima desaparecida. Eu estava no banco de trás da viatura, tentando terminar um café frio dentro do copo térmico. Fazia 8 anos que eu era bombeiro, tempo suficiente para saber diferenciar ocorrência comum de chamada estranha. Aquela já começou errada. Nenhum vizinho tinha ligado. Nenhuma fumaça visível da estrada. Só um homem num posto de gasolina, 15 quilômetros dali, dizendo que viu luzes se mexendo dentro da mata perto da casa. O sargento Mendes foi dirigindo em silêncio. A chuva fina deixava o para-brisa opaco, e a estrada de terra parecia engolir os faróis da viatura. Quando chegamos na propriedade, a primeira coisa que estranhei foi o portão. Aberto. Velho, enferrujado, mas aberto como se alguém tivesse acabado de entrar. A casa ficava a uns 100 metros mata adentro. Grande, antiga, de madeira escura. Não havia fogo nenhum. Só todas as luzes acesas. "Cadê o incêndio?" perguntou o Rocha, pegando a lanterna. Descemos da viatura. O cheiro veio primeiro. Não era fumaça. Era mofo e alguma coisa podre. Tentamos contato. Corpo de bombeiros. "Tem alguém aí?" Nada. A porta da frente estava entreaberta. Eu entrei primeiro. O assoalho rangia sob as botas molhadas. A energia funcionava, mas as luzes piscavam de forma irregular, como se a casa respirasse. A sala estava coberta de poeira grossa. Móveis antigos, lençóis brancos sobre cadeiras e fotografias. Muitas fotografias. Família inteira. Pai, mãe e uma menina pequena. Só que em todas as fotos os rostos estavam riscados com algo preto. Não tinta. Parecia carvão. "Casa abandonada", murmurou Rocha. O sargento balançou a cabeça. "Conta de luz ativa. Alguém mora aqui." Foi quando ouvimos passos no andar de cima. Lentos. Arrastados. Todo mundo ouviu. O rádio da minha cintura começou a chiar sozinho. Uma voz embolada atravessou o ruído. "Não desçam." Olhei pro aparelho. "Central. Repete." Silêncio. Depois. "Não desçam no porão." Eu senti um frio atravessar o peito inteiro. O sargento também ouviu. Pelo olhar dele, dava para perceber. Só que ninguém tinha mencionado o porão. Então escutamos o barulho outra vez. Toque, toque, toque. Debaixo da gente. O Rocha apontou a lanterna pro corredor da cozinha. Tinha uma porta pequena aberta no chão. Escuro absoluto lá embaixo. O cheiro podre vinha dali. O protocolo dizia procurar possíveis vítimas. Então descemos. A escada era apertada, madeira úmida, teto baixo. Cada passo fazia a casa inteira estalar. Minha lanterna iluminava paredes de pedra e terra. No fim da escada havia um cômodo grande, vazio. Quase vazio. No centro tinha uma cadeira. E presa nela, uma fita de isolamento do corpo de bombeiros. Velha. Suja. Amarelada pelo tempo. O Rocha falou o que eu estava pensando. Isso aqui já teve ocorrência antes. Foi aí que encontramos o capacete. Num canto escuro do porão. Amassado. Queimado.
com o número 14 pintado atrás. O mesmo número da equipe do nosso batalhão, 20 anos antes. O sargento parou na hora. Meu Deus! Eu nunca tinha visto o Mendes perder a cor daquele jeito. Ele se aproximou devagar do capacete como quem reconhece um corpo. Essa equipe desapareceu aqui. Ninguém respondeu. Porque todo bombeiro da região conhecia aquela história. 4 homens sumiram durante um combate a incêndio numa casa da serra no começo dos anos 2000. Nunca encontraram os corpos. A casa foi considerada destruída. Só que ela estava ali, inteira. Atrás de mim, ouvi passos novamente. Dessa vez correndo. Virei a lanterna rápido. Nada. Mas o Rocha não estava mais do meu lado. Rocha! Chamei. Silêncio. Rocha! Então ouvimos ele gritando lá em cima. Um grito curto. Desesperado. Subimos correndo. Quando chegamos na cozinha, a porta da frente da casa estava aberta escancarada, batendo com o vento. E o Rocha tinha sumido. A chuva aumentou violentamente do lado de fora. O rádio começou a chiar sem parar. Vozes misturadas. Algumas pareciam pedidos de socorro. Outras pareciam risadas. O sargento tentou contato com a central. Nada funcionava. Foi quando vimos a menina, parada no corredor. Vestido branco. Cabelo cobrindo o rosto. Pequena demais para estar ali sozinha. Ela apontou devagar para a sala. E sussurrou. Ele não deixa vocês saírem. A luz apagou na mesma hora. Escuridão total. Eu ouvi passos rápidos ao nosso redor. Madeira estalando. Respiração perto do meu ouvido. Acendi a lanterna tremendo. A menina tinha desaparecido. Mas as fotografias da parede estavam diferentes. Os rostos riscados tinham sumido. Agora dava para ver claramente. E havia mais pessoas nas fotos. Os 4 bombeiros desaparecidos. Em pé atrás da família. Com expressões vazias. Como se morassem ali também. O sargento puxou meu braço. Vamos embora. Agora. Corremos para fora da casa debaixo da chuva. Só paramos quando alcançamos a viatura. O Mendes tentou ligar o motor. Nada. O rádio ligou sozinho outra vez. Dessa vez a voz saiu limpa. Clara. Era o Rocha. Não me deixem aqui. Olhamos imediatamente para casa. Uma silhueta estava na janela do 2º andar. Parecia ele. Batendo no vidro. Mas havia alguém atrás dele. Muito alto. Magro demais. A mão pousou no ombro do Rocha devagar. E a luz da casa apagou inteira. O motor da viatura voltou na mesma hora. Nós fomos embora. Chamaram reforço ao amanhecer. Voltamos com polícia, ambulância, equipe completa. Não existia casa nenhuma lá. Só terreno vazio. Nenhum sinal de construção. Nenhuma fundação. Nada. Nunca encontraram o Rocha. E eu pedi transferência 3 meses depois. Até hoje, quando o rádio chia com estática no meio da madrugada, eu lembro da última coisa que ouvi antes de sair daquela mata. A voz dele. Bem baixa. Como se estivesse do meu lado na viatura. Ela ainda está esperando vocês voltarem. Quem veste a farda do Corpo de Bombeiros aprende a lidar com o pior lado da realidade. O ferro retorcido, o calor que derrete a pele e o desespero humano. A gente desenvolve uma casca grossa para não pirar. Mas o fogo não é a única coisa que queima e consome uma casa na escuridão. Meu nome é Ramos, sou sargento do Corpo de Bombeiros há 14 anos, e o que eu vivi durante um rescaldo na região de Campinas, em fevereiro de 2022, mudou totalmente a minha percepção do que se esconde nas cinzas. Era uma noite de tempestade. O chamado veio por volta das 3h15 da manhã. Incêndio estrutural em um casarão antigo de 2 andares, isolado no final de uma estrada de terra. Quando a nossa viatura chegou, o fogo já tinha consumido quase todo o 2º piso.
O teto havia desabado e as chamas começavam a lamber as paredes do andar de baixo. Entramos com a linha de ataque, combatendo o foco principal. É um trabalho caótico. O barulho da água batendo nas brasas, o vapor quente que cega a gente através da viseira e o peso do EPR, equipamento de proteção respiratória, nas costas. Em cerca de 1 hora, controlamos o fogo. É aí que começa a parte mais desgastante e silenciosa, o rescaldo. O rescaldo é quando a gente entra revirando os escombros, apagando pequenos focos escondidos debaixo de vigas para garantir que o incêndio não recomece. O cenário vira um purgatório preto e cinza. O barulho das chamas dá lugar a um silêncio opressor, quebrado apenas pelo gotejar constante da água suja descendo pelo teto destruído. O cheiro de madeira queimada e fiação derretida impregna em tudo. Fiquei responsável por varrer o que restou da cozinha e de um corredor nos fundos do primeiro andar. Eu caminhava devagar, arrastando as botas pesadas na lama de cinzas, iluminando as paredes descascadas com a lanterna acoplada ao meu capacete. O ambiente ali deveria estar batendo perto dos 60 graus Celsius devido ao calor retido nos tijolos. Mas, conforme avancei pelo corredor em direção a um antigo quarto de despensa, senti um arrepio violento. A temperatura caiu de soco. Meu suor, que encharcava a farda de aproximação por dentro, pareceu congelar contra o meu corpo. Apontei a lanterna para dentro do quartinho. O teto dali estava intacto, mas as paredes estavam completamente pretas de fuligem. No centro do cômodo, havia uma cadeira de madeira escura, bizarramente intocada pelo fogo. E, sentada nessa cadeira, de costas para mim, estava uma criança. Central, aqui é o Sargento Ramos. Encontrei uma vítima no setor sul, primeiro andar. Criança aparente. Solicito apoio médico imediato. Falei no rádio, com o coração disparando contra o peito. O rádio só soltou um estalo estático. CHGHGH. Eu não podia esperar. Dei um passo à frente, os cilindros de oxigênio nas minhas costas pesando o dobro. A criança usava uma roupa clara, perfeitamente limpa, sem uma única mancha de fuligem ou sinal de queimadura, o que desafiava qualquer lógica naquele inferno. Ela estava com a cabeça baixa. O aproche. Aproximei-me por trás da cadeira, ajoelhei-me na lama de cinzas e estendi a minha mão direita, protegida pela grossa luva de raspa de couro texturizada para aguentar altas temperaturas. O contato. Pousei a mão de leve no ombro esquerdo da criança. No milésimo de segundo em que encostei nela, um frio congelante, doloroso, rasgou a minha luva, atravessou meu braço e bateu direto no meu peito. Parecia que eu tinha mergulhado a mão em nitrogênio líquido. A criança não se virou, mas ela estendeu o braço direito, muito devagar, e apontou com o dedo fino para o chão de terra batida e cinzas, logo abaixo da cadeira. Uma voz infantil, ecoando diretamente dentro do meu capacete, não nos meus ouvidos, mas na minha mente, sussurrou. Tá frio aqui embaixo, tio. Eles me esqueceram no escuro. Recuei de soco, batendo as costas contra o batente da porta. Pesquei os olhos por causa do suor frio que escorria na minha testa e, quando o facho da lanterna focou novamente na cadeira, ela estava vazia. Não havia criança, não havia movimento. Apenas o vazio escuro do quartinho. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o rádio para cancelar o chamado de resgate. Fiquei com aquela cena cravada na cabeça. Antes de encerrarmos a ocorrência e liberarmos o local para a perícia da Polícia Civil, peguei uma das nossas ferramentas de arrombamento, um machado de bombeiro, e voltei sozinho ao quartinho. Comecei a cavar a terra batida exatamente no ponto onde o dedo daquela aparição tinha apontado. A menos de 30 centímetros de profundidade, a lâmina do machado bateu em algo rígido. Ajoelhei-me e afastei a terra com as mãos. Era uma caixa de metal antiga, enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos. Quando forcei a tampa, o meu estômago revirou. Lá dentro, envolto em panos apodrecidos de décadas atrás, estava o esqueleto completo e preservado de um recém-nascido, ocultado naquele casarão há sabe-se lá quantos anos. O caso foi entregue à polícia e as investigações apontaram que o casarão pertenceu a uma família tradicional da região na década de 1960, conhecida por ocultar escândalos locais. Eu continuei no corpo de bombeiros. Continuo entrando em prédios colapsando e enfrentando fogo cara a cara. Mas desde aquela noite, toda vez que entro em um rescaldo e o silêncio cai sobre as cinzas,
Eu não olho apenas para as paredes procurando focos de calor com a câmera térmica. Eu olho para o chão, sabendo que o fogo destrói o presente, mas às vezes, desenterra os segredos mais frios do passado. Meu nome é André Santos, tenho 41 anos e sou bombeiro militar há 17 anos no 5º GBM de São Paulo. Já apaguei incêndio em favela, em galpão químico, em prédio alto. Já vi o diabo. Mas nada me preparou para o que aconteceu na madrugada de 17 de janeiro de 2025. O chamado chegou às 2h44. Incêndio em uma casa velha na Zona Leste, Vila Prudente. Uma residência unifamiliar. Vizinhos relataram que um homem idoso morava sozinho e que as chamas estavam saindo pelas janelas. Nada fora do comum. Chegamos em 4 minutos. A casa já estava tomada. Fogo bem alimentado, fumaça preta densa. Eu e o cabo Lucas fomos na frente com a linha de ataque. Máscara, ar, lanterna. O calor estava bruto. Entramos pela porta da sala. O fogo estava mais forte nos fundos da casa. Enquanto avançávamos pelo corredor, ouvi um barulho estranho por baixo do crepitar das chamas. Alguém tossindo. Tossindo forte, como quem está engasgado com fumaça. Tem vítima. Gritei no rádio. Seguimos o som até o último quarto. Quando abri a porta, o fogo diminuiu de intensidade de forma estranha, quase como se estivesse recuando. No meio do quarto, sentado na cama, estava um homem de uns 70 anos. Ele estava completamente ileso. Sem queimadura, sem marca de fumaça no rosto. Só tossia. Eu me aproximei rápido. Senhor, vamos te tirar daqui. Ele levantou a cabeça devagar e me olhou. Tinha os olhos vermelhos, mas não de irritação pela fumaça. Parecia aliviado. Finalmente você veio, ele disse, com a voz rouca. Eu esperei tanto. Enquanto eu colocava o braço dele por cima do meu ombro, ele sussurrou no meu ouvido. Não deixa ele me levar de novo. Não entendi. Mas não tinha tempo. O teto já estava estalando. Lucas nos cobria com a mangueira. Tiramos o velho da casa e o entregamos pro resgate. Ele foi colocado na ambulância consciente. Voltei para dentro com a equipe para apagar o foco. Foi quando aconteceu. No mesmo quarto onde encontramos o velho, agora vazio, ouvi a tosse novamente. Mais fraca. Mais perto. Olhei para o canto escuro do quarto e vi uma silhueta de um homem de pé, de costas para mim. Mesmo corpo, mesma roupa do velho que acabamos de tirar. Eu congelei. A silhueta virou lentamente. Era ele. O mesmo homem. Mas o rosto estava diferente, queimado, pele derretida, olhos brancos. Ele me olhou e sorriu com o que restava da boca. Agora você me viu, ele disse. Senti um frio absurdo no meio do inferno daquele incêndio. Corri para fora. Quando cheguei na rua, perguntei pro pessoal do resgate sobre o velho. Eles me olharam estranho. André, a gente não tirou ninguém. A casa estava vazia. Você e o Lucas saíram sozinhos do quarto. Fiquei sem reação. Olhei para a ambulância. Vazia. Desde aquela noite, as coisas mudaram. Às vezes, quando tô de serviço e entramos em um incêndio, eu escuto a tosse. Sempre no mesmo quarto, sempre no mesmo canto. E quando apago as luzes da viatura para dormir no quartel, às vezes vejo o reflexo dele no vidro da janela, queimado, me observando. Ontem à noite, acordei com alguém tossindo dentro do meu quarto. Eu moro no 8º andar. Não tem vizinho do lado. E a tosse veio de dentro do armário. Ainda sou bombeiro. Continuo entrando em fogo. Mas agora eu sei que nem todo mundo que a gente tira de um incêndio quer realmente ser salvo. Alguns só queriam companhia. E agora eles me encontraram. Eu era bombeiro civil num galpão industrial em Guarulhos. Não daqueles que aparecem em incêndio grande na televisão. Meu trabalho era prevenção, ronda, inspeção, treinamento de evacuação, essas coisas. O turno da noite era o pior.
Depois das 2 da manhã, o lugar virava outra coisa. Durante o dia, aquele complexo parecia normal: empilhadeiras, caminhões entrando, funcionários gritando no rádio. Mas de madrugada, o silêncio era tão pesado que qualquer barulho parecia errado. E tinha um setor específico que ninguém gostava de patrulhar sozinho. O Bloco C. Um depósito antigo desativado depois de um incêndio anos antes. Oficialmente, o fogo começou por curto-circuito. Extraoficialmente, existiam outras histórias. Diziam que um funcionário ficou preso lá dentro porque alguém trancou a saída de emergência. Nunca provaram. O corpo dele foi encontrado perto da porta, completamente carbonizado. Depois disso, o bloco foi fechado. Mas a empresa mantinha energia mínima ligada por causa dos sistemas de segurança, então a gente ainda precisava fazer ronda no local. Naquela noite, eu estava sozinho. Meu parceiro tinha saído com a ambulância interna para acompanhar um funcionário que passou mal, então fiquei responsável pela inspeção inteira até ele voltar. Eram 3h12 quando o alarme do Bloco C disparou. Detector de fumaça. Peguei o rádio, lanterna e subi na viatura elétrica. Quando cheguei perto do depósito, já achei estranho. Não tinha cheiro de fumaça, nem calor, nada. Mas as luzes do lado de dentro estavam acesas. Isso não era normal. Aquele bloco ficava completamente apagado. Desci da viatura e tentei contato pelo rádio. Central, confirma disparo no C. Só estática. A chuva batia forte no telhado metálico do galpão. O som ecoava tão alto que parecia abafar qualquer outra coisa. Abri a porta lateral do depósito. Ela gemeu devagar. O cheiro veio primeiro. Não era fumaça recente. Era cheiro de incêndio velho. Fuligem. Metal queimado. Coisa úmida. Iluminei o corredor com a lanterna. As paredes ainda tinham marcas pretas do fogo de anos atrás. Algumas partes do teto estavam derretidas. A estrutura parecia abandonada no tempo. E mesmo assim, eu ouvi alguém tossindo lá dentro. Uma tosse seca, fraca, como alguém sufocando. Tem alguém aí? Gritei. Silêncio. Depois outra tosse. Mais fundo no depósito. Achei que fosse invasor ou morador de rua. Comecei a andar devagar entre as prateleiras antigas. Minha lanterna passava por caixas queimadas, mangueiras velhas, extintores vencidos. E então percebi outra coisa. Pegadas. No chão coberto de poeira. Pegadas molhadas. Como se alguém tivesse entrado ali durante a chuva. Seguia as marcas. Elas iam até uma área isolada com fita zebrada desde o incêndio. No fim daquele corredor havia uma porta corta-fogo. Fechada. As pegadas paravam exatamente na frente dela. E a tosse vinha do outro lado. Meu rádio chiou de repente. Tão alto que quase deixei cair. Uma voz masculina surgiu no meio da interferência. Não abre. Fiquei imóvel. Central? Silêncio. Depois, novamente. Não abre essa porta. Eu reconheci a voz. Era do Antunes. Um brigadista antigo da empresa. Só que o Antunes tinha morrido no incêndio do Bloco C. Eu senti o sangue gelar na hora. Tentei racionalizar. Pensei que alguém estivesse brincando usando o rádio interno. Então ouvi batidas. Toque, toque, toque. Na porta corta-fogo. Lentas. Pesadas. Como alguém pedindo ajuda sem força. E uma voz rouca falou do outro lado. Pelo amor de Deus, abre. Eu me aproximei sem perceber. Até hoje me odeio por isso. Porque a voz parecia real demais. Desesperada demais. Encostei a mão na maçaneta. Ela estava quente. Muito quente. Quente como metal no fogo. Mas não havia incêndio nenhum. A luz acima de mim começou a piscar. E então ouvi outra coisa. Respiração. Bem atrás de mim. Virei a lanterna imediatamente. Nada. Só escuridão entre as prateleiras queimadas.
mas dava para ouvir passos, lentos, arrastados, circulando ao meu redor. Meu rádio voltou a chiar. Agora várias vozes falavam ao mesmo tempo. Gritos, pedidos de socorro, alarme de evacuação. E no meio de tudo, o som de alguém queimando. É impossível explicar isso direito, mas existe um som específico quando o fogo pega em tecido molhado e carne. E eu ouvi aquilo dentro do rádio. A porta começou a tremer. Batidas mais fortes agora. Bam, bam, bam. A voz do outro lado começou a gritar. Você me deixou aqui. A maçaneta girou violentamente. Sozinha. Eu recuei tropeçando. E então senti cheiro de fumaça recente. Dessa vez forte. Muito forte. Olhei para trás. No corredor por onde eu tinha entrado. Havia pessoas. Ou o que sobrava delas. Silhuetas escuras. Paradas. Cobertas de fuligem. Algumas pareciam queimadas até os ossos. Outras tinham partes da roupa derretidas no corpo. Nenhuma se mexia. Só me observavam. A lanterna começou a falhar. Pescando. Pescando. Até iluminar uma delas direito. Era um homem usando o uniforme antigo da brigada de incêndio da empresa. No crachá queimado ainda dava para ler. Antons. Ele levantou o braço lentamente. E apontou para a porta atrás de mim. Como se dissesse para eu não abrir. As batidas ficaram violentas. A estrutura metálica inteira tremia. Então a voz mudou. Parou de soar humana. Virou algo distorcido, grossa, cheia de raiva. Abre! As luzes apagaram. Tudo. Na escuridão, ouvi dezenas de passos correndo na minha direção. Eu saí desesperado. Corri batendo nas prateleiras, derrubando caixa, escorregando na água do chão. Atrás de mim vinham gritos. Muitos. Como gente presa num incêndio. Quando consegui alcançar a saída lateral, me joguei para fora do galpão na chuva. A porta bateu atrás de mim sozinha. E o alarme parou imediatamente. Silêncio total. Fiquei no chão tentando respirar. Minhas roupas estavam encharcadas de suor. E havia fuligem preta nas minhas mãos. No dia seguinte, pedi acesso ao relatório antigo do incêndio. Queria provar para mim mesmo que aquilo tinha alguma explicação. No fim do documento havia uma observação escrita à mão por um investigador. Funcionário encontrado morto próximo à porta corta-fogo do corredor leste. Há indícios de que tentou impedir alguém de abrir a área isolada durante o incêndio. Assinado. Carlos Antunes. O mesmo nome do crachá. Nunca mais fiz ronda sozinho naquele depósito. E até hoje, quando escuto o detector de fumaça disparando no meio da madrugada, eu lembro da voz atrás da porta, pedindo para entrar.